Eita, gente, a minha internet caiu e aí, no meio do nosso papo, vou esperar aqui tanto a Maíra quanto a Letícia voltar para a gente continuar, né, o nosso papo. Brasil for Life já entrou. Gente, me desculpem, acho que a minha internet caiu, mas continuando. É o inimigo, gente. É o inimigo querendo que a gente não fale da vida, querendo que a gente não fale de coisas boas, mas a internet voltou. Desculpa, Maíra. Tá Letícia, se você tranquilo. estiver por aí, Letícia, se você estiver por aí, já manda a solicitação que eu vou lhe chamar para o mistério, como Bianca falou, continuar. Gente, obrigado porque vocês estão aqui na live com a gente. Tem sido muito bom o papo aqui, muito esclarecedor. Eu já converso com Maíra faz tempo, mas hoje eu já aprendi mais coisas sobre esse tema. Então eu peço que vocês continuem com a gente, que a gente vai continuar o papo. Deixa eu ver se a Letícia já mandou aqui. Já mandou sim. Então, gente, se você quiser participar dessa live também, você pode mandar aqui a solicitação, que aqui a gente pode chamar até C4 pessoas. Desculpa, Letícia, caiu a Sem problema. internet aqui. A minha internet acabou. E quase eu não consigo salvar a outra. Nossa, ainda bem que Pense deu no. certo. Levei um susto, mas aí fiquei tentando, e quando voltou consegui. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Mas vamos lá. Eu estava falando, não sei se vocês lembram, acho que lembram sim, agora há pouco, na Argentina, né? Aquela multidão comemorando a morte, né? Comemorando, eu não lembro se foi a Suprema Corte de lá que decidiu a respeito do aborto, até em uma fase muito avançada da gestação, Sim. e eu vi aquilo partiu meu coração. Vocês lembram disso? Vocês querem comentar algo sobre? Então, o aborto lá foi legalizado, acho que por volta de dezembro, novembro, dezembro, eu não sei a data ao certo, mas foi recente. E, infelizmente, houve a morte, né, de uma das feministas que estava à frente desse movimento pró-escolha, que lutou tanto para que o aborto fosse legalizado. Ela foi fazer o aborto dentro do hospital, teve infecção generalizada e veio a óbito, né? Então, infelizmente, perdemos duas vidas, do seu bebê e a sua vida. E aí eu acredito que aconteceu algumas situações que hoje foi suspenso na Suprema Corte, ele suspendeu essa questão do aborto acontecer, né? Como estava acontecendo, né? De dezembro para cá. Sim. Né? Uhum. Então, eles viram a questão da seriedade do risco mesmo, né? Sim. O risco que as mulheres estavam correndo em relação a isso. Né? Letícia, Então, que. aquilo que diziam que era seguro, eles viram, sentiram na pele que não é nada seguro. Uhum. É, Letícia, que bom que você está aqui. Aí já faz essa conexão aí com a Maíra, que ela também dá palestra nas igrejas. com Como, certeza. como vocês estão aí na mesma cidade, fica mais fácil. Sim. A live está aberta para vocês comentarem, continuar a conversa. Eu não lembro de onde a gente parou, Essa, mas fiquem à vontade. Eu lembro que alguém perguntou, Maíra, sobre a questão de métodos contraceptivos, abortivos. Você pode citar alguns assim que é comum das pessoas fazerem e são abortivos? então, nós temos, que inclusive nós estávamos comentando, né, com Letícia, tem a pílula do dia seguinte, ela é abortiva. Tem o DIU também, que é alguma que assim está em grande escala, usando muito aqui no Brasil. O DIU, ele é abortivo, tá? Então, infelizmente, algumas mulheres chegam no hospital para ter o seu bebê e o médico diz: "Ó, você quer colocar o DIU para evitar ter, né, como método contraceptivo?" Ela assim, por falta de conhecimento, diz: "Ah, vou colocar." Né? Então, assim, é Uhum. uma situação que está em grande escala. Inclusive, é implantado na atenção básica. Né? Então, Meu em Deus. É uma muitos, política muitos pública, então, municípios né? no De Brasil saúde. Então, assim, é um método que é barato, né? Que é o de cobre. É um método barato, mas é um método realmente que é agressivo ao corpo da mulher e para o bebê, porque é o seguinte, o DIU, ele não impede que o esperma ele chegue até o encontro do óvulo. Uma Sim. vez que chega na trompa de falópio, né, nas trompas, a fecundação, ele vai descer para o útero para ver a implantação no útero.
Então, uma vez que ele não encontra um ambiente propício para a implantação no útero, acontece o aborto. Né? Uhum. Então, porque a vida ela começa desde a fecundação. Então, se Uhum. não há a implantação no útero, realmente ocorre o aborto, né? E as pílulas, E Maíra? tem também alguns os métodos contraceptivos orais, né? Os anticoncepcionais. Eles Hum. podem também ser abortivos. Estou dizendo que ele Sim. vai ser sempre abortivo, eles podem ser abortivos. Então, há uma discussão, e assim, é você injetar dentro do seu corpo hormônios, uma bomba de hormônios que vai trazer uma série de consequências Sim. terríveis, né? É a questão de câncer de mama, útero, trombose, então é uma série de consequências que traz para o corpo da mulher. Então, Sim. é necessário se repensar sobre isso. Tem o método E que, Bills, que é o método natural contraceptivo, que tem algumas pessoas que recebem treinamento e instrui a mulher como fazer esse método Bills, que é bem interessante. Então é bom até o pessoal pesquisar sobre isso, porque é sim, natural Sim. e não traz danos para o corpo da mulher. Sim. né? Letícia, queria falar alguma coisa? Eu ia comentar, eu me casei há pouco tempo, eu me casei em dezembro, e perto Hum. lá num período do noivado, eu comecei a pesquisar métodos contraceptivos. Eu e meu marido somos cristãos, então a gente vivia em castidade, né? Vivemos em castidade até o casamento, e aí eu comecei a pesquisar muito. E eu sempre não gostei da ideia de ter um hormônio de modo desnecessário no meu corpo. E eu comecei a pesquisar, ler, e chegou um momento que eu tive até um conflito mesmo pessoal e moral, porque eu falei, gente, até eu faria, eu colocaria hormônios no meu corpo, até a que fim, né? Tudo bem que eu concordo que Deus requer que a gente planeje a nossa vida, né? O coração do homem, ele Sim. tem que fazer planos mesmo, mas todo método contraceptivo, nenhum deles é 100%, porque a vida é dádiva do Senhor. Então, Isso. Isso. existem histórias de pessoas que combinavam métodos e aí elas engravidaram, porque é o Senhor mesmo, que é o doador da vida, né? O Uhum. mantenedor. E eu estudei muito e o método Billings, ele é sensacional. E eu li muito sobre a questão dos abortos ocultos que a pílula causava. Porque se ela, por alguma razão, ela não impedir a ovulação, pode acontecer. Só que a mulher nem saberá, né? Então, é um tema muito polêmico, inclusive, né? Isso. Eu creio que cada mulher, ela tem que estudar, e o homem também, né? Principalmente se eles vão casar, pretendem, porque é responsabilidade dos dois, né? Isso. E a mulher também conhecer o próprio corpo, no sentido de fisiologicamente, o que é o ciclo da mulher. Porque existem mulheres, igual você falou sobre o DIU, completamente que ignoram o que é o corpo da mulher e o funcionamento. E como é lindo, como é dadivoso, o Senhor fez tudo perfeito. E se a gente parar para estudar, né, você sabe perfeitamente como é raro a gravidez. São apenas poucos dias no mês, uns 7 dias, que a mulher pode engravidar. E ainda assim, é uma luta, né? Tem todo uma... Ele tem que chegar, o espermatozoide, o ambiente, ele se torna... ele normalmente é inóspito, né? O pH, mas depois ele se torna... Então, é lindo. É Deus quem dá a vida. Verdade. Então, eu só queria comentar em relação à decisão da Argentina, citar, né, um caso que na Islândia eles celebram que não existem crianças com síndrome de Down, mas não existem porque lá existe uma política de eugenia. Então, nos meses que são feitas aqueles Meu Deus. ultrassons, é claro que a medicina e o desenvolvimento da ciência é excelente, mas em muitos momentos esses exames são feitos com um objetivo eugênico. Olha, existe uma malformação, existe isso. Então, nós não queremos pessoas inúteis para a sociedade. A vida, ela é utilitária hoje em dia. Eu quero Isso. aquilo, a gente manipula, né? Eu quero desse jeito, com os olhos assim, o que é imperfeito, o que não vem do jeito que a gente quer. É lógico que ninguém quer sofrer, ninguém
todo mundo espera, né, um filho saudável, Sim, mas a gente tem que pensar o quão egoísta a nossa sociedade está se tornando. E o muito. quanto que nós não apoiamos e nós não suportamos o fraco, aquele que é deficiente. Então, é terrível celebrar. Nossa, não temos mais. Por que que não tem? Porque eles Exato. matam antes de chegar, né? Meu Deus, um genocídio, né? Ô, É um Letícia, genocídio olha, silencioso. verdade, é muito importante essa colocação que você fez, né? Porque eu acho que é esse país que não tem, né, crianças com síndrome de Down lá. Não nasceu, já faz muito tempo que não nasce. E eu tive uma experiência, porque assim, quantos bebês, nada justifica a morte de uma criança, independente dela nascer com síndrome ou não. Mas quantos bebês eles foram mortos por erro de diagnóstico de Diagnóstico, ultrassonografia, né? exatamente. Verdade. Aconteceu uma situação há uns anos atrás, quando eu trabalhava lá em Pernambuco, em um determinado hospital, que eu estava na triagem fazendo atendimento das gestantes à medida que ia chegando no hospital. Era um hospital de grande porte. E numa sala do lado tinha um médico de ultrassonografia. E daqui a pouco eu ouço gritos de uma gestante saindo de lá, já com 9 meses. E aí, gente, o que é que está acontecendo, né? Porque realmente tumultuou aquele desespero dela. E aí chegou a notícia de olha, o médico falou que o seu bebê tem síndrome de Down. E ela, assim, já com 9 meses, ninguém tinha falado nada, enfim. Aí ela ficou muito desesperada. Resultado, quando essa criança nasceu, eu acho que no outro dia ele nasceu saudável. Né? Então, Olha, assim, quantos erros diagnósticos Exato. médicos exato. muitas crianças vão, né? Verdade. Morrem, né? É uma Enfim. crítica muito ferrenha que eu fiz. Eu escrevi um artigo sobre essa questão mais voltada para o jurídico e eu critico muito essa abertura do STF, porque a DPF 54 ampliou as não punibilidades do abortamento com o feto anencefalo. E aí eu critico porque isso é uma abertura para a eugenia. Depois disso veio um tanto de Verdade. pedido, Exato. microcefalia, zika vírus, qualquer coisa agora, né? Uhum. E aí uma questão, e se primeiro sobreviver, porque a gente ainda acredita em milagres, e se o Isso. diagnóstico ainda estiver errado, porque a gente confia, Exato. a gente vai confiar num 100% de um diagnóstico, não, pode haver um erro ali, né? Exatamente. E foi ótimo esse relato seu, porque eu nunca tinha ouvido nada semelhante e fortalece, né, a questão que, Isso. gente, pode estar errado, e ainda Exato. que não seja, né? Isso. E houve, né, Exatamente. houve um debate muito forte na época que houve um surto de crianças com Microcefalia. microcefalia, né? E aí, principalmente lá em Pernambuco, Paraíba, houve um surto muito, o índice foi alto. Mas quando você vai ver os estudos científicos, até mesmo de crianças, desses surtos que eu vi em outros países, eles não chegam à conclusão que a microcefalia foi decorrente do vírus Zika. Eles não fecham isso. Né? Então, assim, eles estão sempre procurando motivos para legalizar o aborto, de alguma forma. Né? Sim. É até uma falta, assim... A gente não está falando dos casos extremos, né? Que são muito delicados e penosos, né? Até essa questão do estupro, porque muita gente fala, poxa, mas vai obrigar a mulher a ter o bebê? A gente sabe que no Brasil não é obrigado, né? Ela poderia cometer ali, fazer o abortamento. Mas existe uma outra alternativa que talvez seja menos sofrível até para ela, sem falar para a criança. Mas a gente não está falando dessas extremas. Se a gente parar para pensar na ausência de responsabilização. Porque se a gente para para pensar, quem inicia a vida sexual, é claro que existe um mundo, o Brasil é gigante, de tanta vulnerabilidade, fragilização. Mas ninguém, talvez, a gente não vê esse mesmo movimento fortalecedor para que as pessoas se responsabilizem. Olha, se você iniciar a sua vida sexual, existe, ainda que você use preservativo, ainda que use pílula, existe a chance de você engravidar. O único método, né? Isso foi zombado, né? Eu acho que foi a ministra Damares que falou, que é 100%, é a abstinência. Mas sim, se você assuma que você, caso chegue uma criança, o outro, né, com quem você está se relacionando, vocês vão acolher, por mais difícil que seja, por mais incômodo que seja.
ou que, se não quiserem acolher, que encaminhe para adoção. E Isso. também talvez pudesse ser mais facilitada ou um processo um tanto melhorado, né? Porque a gente vê tantas dificuldades muitas vezes na fila de adoção. Eu vi um caso recente de uma cristã, não sei se vocês conhecem a Juliana Ferron, Sim, que ela teve, né, o pedido dela negado, com base, inclusive, na justificativa da fé dela. E a gente pensa quantas crianças aí crescendo na fila, ou num abrigo, ou numa situação verdade. tão terrível, e aí a gente tem a negativa. Exatamente. Então, são vários aspectos, né, e que a gente tem que falar sobre eles para não cair nas falácias e nos argumentos tão emocionais, né? Meu corpo, minhas regras, o Estado não pode ditar o que eu faço com o meu corpo. Não é o seu corpo. Aí a gente traz assim, como você bem falou, olha, existem, eu esqueci as pesquisas que eu estava lendo, mas até, eu não sei se é a terceira semana que já existem, que o próprio sexo, ainda que não desenvolvido completamente, já está definido, né? Então, Sim. existem tantas coisas lindas ali, desde a concepção. Claro, se o óvulo não for Verdade. fecundado, ele vai morrer, vai morrer a célula. Mas a partir do momento que existe, é um ser humano, ainda que na sua mais inicial fase de desenvolvimento. Então, se é um ser humano, ainda que em desenvolvimento, que é inegável hoje pela ciência, porque não é um debate religioso pura e unicamente. Não. A gente Sim. vai justificar a morte de um ser humano por qual razão? Aí o debate Exato. fica um pouco mais difícil, né? É um pouco mais indigesto, mas a verdade de que é um ser humano, ela fica diluída nesses argumentos. Ah, não é bem assim. Não, é uma massa, é um conjunto de amentoado de célula. Nem existe ainda autonomia, não existe dor, não existe autoconsciência. Poxa, então aquele que sofre de uma doença degenerativa, na sua fase mais avançada da vida, se ele está inconsciente, a gente poderia matá-lo? Deixaria de ser um homicídio? Ele perde a humanidade? São argumentos também que se questionam, né? Porque Uma a coisa gente vai não... puxando a outra, né? Abre muito precedentes, né, para Abre muito a precedentes. morte de outras pessoas. Eu vejo Exato. países que o aborto foi legalizado e agora está a questão da eutanásia. Então, quando as pessoas já ficam idosas, elas estão mudando de país, porque está com medo de morrer, né? Do Muito Estado complicado. matar a pessoa, né? O idoso. Então, quer dizer, o idoso ele tem direito de dar continuidade à sua vida? Absurdo isso. Pois é. Gente, Sim. muito obrigado. Se a gente fosse continuar aqui, eu sei que o papo ia para meia-noite, mas eu quero agradecer aqui a Maíra, a Brasil for Life, todo o pessoal aí que dá o apoio e ajuda aí as mulheres, né? Acompanham essas mulheres que chegam aí na Brasil for Life e dão esse acompanhamento, esse acolhimento. Agradeço a Letícia que entrou aqui sem combinar, né? A gente não tinha combinado nada, mas foi uma oportunidade e contribuiu muito com essa live. O assunto é extenso, pessoal. Não dá para a gente ficar aqui a noite toda, mas eu creio que já deu para a gente ter um conhecimento a mais sobre o que é aborto, as consequências. Eu vou dar a oportunidade para a Maíra e depois para a Letícia. Não, primeiro para a Letícia. Letícia, se despeça e depois Maíra também se despede. Também já faz aí uma chamada novamente para o treinamento da Brasil for Life e a gente encerra assim a nossa live. Eu agradeço muito, foi uma grata surpresa ouvir, aprendi e ainda poder participar. Deus abençoe e continue fortalecendo esse trabalho. Com certeza vou colocar nas minhas orações Brasil for Life a partir de agora. Amém. 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 Glória a Deus. Hoje eu quero agradecer, né, a Murilo por essa oportunidade de estarmos falando sobre essa temática aqui, né, abrir, né, a sua página, enfim, a gente está compartilhando sobre tantas experiências, tantas histórias, né, e ter a oportunidade de compartilhar de como salvar tantas vidas, né? Sim. E, gente, se vocês quiserem fazer o treinamento, vocês, como aconselhar mulheres de gravidez indesejada, amanhã vai começar o treinamento, né? 17, 18 e 19. E se você também quiser abrir núcleos Provida nas suas igrejas, entre em contato conosco, tá? Então, nós temos Vera, que é uma pessoa que é a diretora aqui no Brasil, da Brasil for Life, uma pessoa maravilhosa.
Enfim, temos a pastora Ruth também que está nos ajudando aí, dando esse suporte para estar entrando em contato com vocês, tá? Então, que Deus abençoe. Obrigada aí pela presença de cada um de vocês e Amém. que vocês venham levar essa mensagem para outras pessoas e também, se quiser nos convidar para dar palestra nas igrejas, será um imenso prazer estar com vocês, né? Levar essa mensagem, porque a mensagem que salva vidas, né? Então, é o nosso Verdade. propósito. Maíra, passa o arroba do teu Instagram para o pessoal. Então, arroba Mayra, Mayra.balbino. Né? Então, entre lá em contato e vamos manter, né, esse contato para, enfim, quem sabe alguns projetos surgir. Letícia, quer falar alguma coisa? Posso fazer só um convite? A Miriam, que vai ser a moderadora, que é a pastora lá da igreja, me lembrou. Posso fazer o convite? Na Sim, com sexta, certeza. às 20 horas, a gente vai conversar sobre o aborto e a maternidade arrependida. Vai ser às 20 horas pelo YouTube o arroba Lagoinha Mineirão. Então, Que se vocês bênção. tiverem interesse... Aí Eu sou Que da Lagoa maravilha. Liceu, Letícia. Então é irmã de Já Estamos estão em casa. conectadas. Que bênção. Com certeza eu vou te procurar. Já estão conectadas. Que Que bênção. que feliz. Meu Deus. Vou te Amém. procurar. Obrigada, gente. Então vamos Foi manter uma o bênção. contato. Bênção, gente. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado a Sim. todos que ficaram com a gente até o final, que comentaram. Se tem mais alguma dúvida, não me procurem, que eu não entendo muito. Eu sei da Bíblia. Mas se quiserem algum conhecimento mais científico, procure a Maíra. A Letícia aí também está inteirada na questão da legislação, da jurisdição. Então, gente, estão aí. E Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau.